Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Esta programação está no ar através do Canal 14 em Recife, região metropolitana. Também em todo o estado de Pernambuco, pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial. E desde já aproveite já o nosso início de programa e compartilhe dos nossos links com os seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Neste momento, convido você para lermos um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus, o capítulo 8 e o versículo de número 13. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Vai-te e como creste te seja feito, e naquela mesma hora o servo sarou. Glória a Deus. No programa de hoje já contamos com a participação do pastor Roberval Oliveira e sua esposa, a nossa irmã Edivânia Oliveira. Pai do Senhor, pastor, é um prazer tê-lo conosco de novo, né, no programa Intercessão. Faz tempo que o senhor esteve aqui. Amém. Pai do Senhor, pastor Jefferson, sempre um prazer. Faz tempo, né? Um programa abençoado, Deus tem nos ajudado muito. Agradecemos a Deus, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a nossa querida coordenadora geral do Ciclo de Oração, irmã Judite Alves. O privilégio de poder estar aqui juntamente com o senhor para participar desse programa tão abençoado que é Intercessão. Que bom, né? E hoje nós contamos com a participação da nossa irmã Edivânia. Pai do Senhor, minha irmã. Pai do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui nesse programa Intercessão. E quero aproveitar para mandar uma saudação para os irmãos ali na cidade de Cupira. Que Deus abençoe a todos vocês, meus familiares que estão aqui no Brasil e que estão além fronteiras. Também estão nos assistindo, os irmãos também ali, Argentina, África do Sul. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que bênção, né? O pastor Roberval e a sua esposa, a irmã Edivânia, né? Hoje cooperam com o pastor ali na cidade de Cupira. Cupira, sim, senhor, pastor. Bênção, né? Graças a Deus. Meus irmãos, antes de iniciarmos aqui a palestra com os nossos irmãos, nós vamos pedir ao pastor Roberval para nos elevar em oração. Assim oremos. Querido Pai, Deus de toda a glória. Obrigado, Senhor. Nesse instante te louvamos pela oportunidade que nos concede e junto ao teu filho, pastor Jefferson, aleluia, e toda a equipe aqui do programa, oramos pedindo uma bênção toda especial para que o decorrer tudo seja feito para a glória do teu nome e edificação das nossas vidas e daqueles que estão nos escutando no Brasil e além Brasil. Querido Pai, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém, glória a Deus. No programa de hoje estaremos falando sobre o seguinte tema: a intercessão cruza as fronteiras. Né? A gente sabe que pela palavra de Deus, ela nos ensina que a oração, a intercessão, ela vai muito além do local onde nós estamos, né? Ela tanto alcança pessoas como nações. Nós vemos na palavra de Deus vários exemplos de pessoas que estiveram intercedendo por outras pessoas, como no caso de Abraão, né, que intercedeu por Ló e pela cidade de Sodoma e Gomorra. É o caso do centurião romano, né, no texto lido, que intercedeu pelo seu criado que estava enfermo, e o Senhor Jesus lhe deu vitória. A mulher cananeia, que intercedeu pela sua filha, dentre outros que se destacaram, como o apóstolo Paulo e tantos outros que intercederam a favor de outras pessoas, e a oração por aquelas pessoas surtiram um efeito extraordinário, não apenas daqueles que estavam próximos, mas também os que estavam mais distante, até porque a Bíblia diz que Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe, né? De longe. E como Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. E também nos nossos dias não é diferente, né? Porque o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz a palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler também nos mostra, né, que a oração e a fé, ela não precisam da presença física. A palavra liberada alcança a distância, né? Porque no reino espiritual não existe distância. O Deus que está aqui está lá. E é bom sabermos disso, né? Isso traz para nós uma confiança, uma tranquilidade de que podemos contar com o Deus que ouve aqui
e responde na mesma hora ou no tempo que Ele quiser, não é? Mas sabemos que Ele responde. Dentro desse contexto bíblico e dentro desta realidade de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, pastor Roberval, o senhor, irmã também, irmã Edivânia, já viveram assim uma experiência em que orou por alguém à distância e viu Deus agir, mesmo sem estar presente? Sim, pastor. Esse privilégio que temos, né, Edivânia? Amém. Nós temos experiências bem latente, bem forte ao nosso respeito, à nossa experiência de orar e ver o milagre acontecer, indiscutivelmente. Temos tido muitas experiências, Deus tem feito coisas grandes, mesmo à distância, como o Senhor disse, eu tomo essa palavra de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o salmista no Salmos 46, ele é enfático em dizer, o Senhor dos Exércitos está. Não é esteve, nem estará, está. O verbo aí é presente, contínuo. Ele está, ele está, ele está. Qualquer que seja o lugar, independentemente do geográfico ou não, ele está. E temos vivido experiência nesse tocante, não é assim, irmã Edivânia? Pastor, principalmente porque nos momentos que estivemos tão distantes, né? Digo no sentido de família, que estivemos distante e sempre houve ocasiões de pedidos, de orações, fazer a intercessão à distância e vermos o agir de Deus. Para os irmãos que talvez não tenham o conhecimento, ou pessoas que estão de outras denominações e de outros países também que estão nos ouvindo nesta hora, o pastor Roberval foi missionário na Argentina, né? Passou um período ali na Argentina. 11 anos. 11 anos ali, juntamente com a sua esposa, sua família, né? Com a família. E depois passou um período também na África do Sul. 7 anos. 7 anos em África do Sul. Também já coordenou área também aqui no Recife. E realmente ele tem muitas experiências dentro dessa área da intercessão, né? A gente vê o bonito que é, pastor, a constância do povo na fé. Mas, voltando ao tema distância, saber que distante é o geográfico, é o humano, mas não para Deus. E a gente ora num país de língua espanhola como a Argentina, pede a Deus ali e Deus responde na língua daquela pessoa, portuguesa, inglesa, o que for, mas indiscutivelmente. Então, não tem, para nós tem a distância, mas para Deus nunca teve. Não como tem. O senhor disse que Ele está, né? Ele está. O Senhor dos Exércitos está conosco. Não é assim, Edivânia? Amém. Verdade. E assim, dentre essas intercessões, que experiências podem ser compartilhadas que vocês vivenciaram assim, tanto na obra missionária na Argentina, quanto em África do Sul, aqui mesmo coordenando área no Recife, e também a experiência hoje no campo, né, ajudando o pastor aqui no estado de Pernambuco? Se fôssemos enumerá-la, irmã Edivânia, qual iniciaríamos nós aqui para falar para todos aqui que estão participando conosco? Sim. O saber dessa importância, né? O que e como, muitas coisas. É verdade, pastor. Muitas ocasiões e principalmente eu vou puxar mais para o lado da família. Sim. Né? Porque tivemos experiência de interceder quando a nossa nora estava grávida. Né? A missionária Zenata. A missionária Zenata estava grávida e apareceu perto de ganhar, de ter bebê, apareceu alguma dificuldade. E fizemos intercessões, não só nós, mas juntamente com a igreja ali em África do Sul. E também tivemos a experiência também com o nosso neto, também filho do missionário Samek, que esteve enfermo ali em Portugal, aquela criança com aquele vírus que estava no momento, né? E amanheci e assim no meu coração, na minha mente, a palavra unção. E falando, né, eu disse, meu filho, vamos ligar, não podemos estar ali para que você ministre a unção sobre aquela criança, mas dentro do meu coração está para que seja realizado. E ligamos. Foi muito importante, porque ligamos, né, para lá, falamos com o nosso filho missionário Samek
e disse, olha, vamos orar agora por Samuel. Vamos orar. Então, estava o missionário Samek, missionária Zenate, nossa neta Valentina e Samuel. Tinha 1 ano e 2 meses, eu acho, que era 2, 3 meses. E disse, vamos orar. Nós vamos orar aqui. Isso estamos falando de Cupira, né? Estamos em Cupira. Vamos orar aqui, agora, ao vivo. E aí você, meu filho, vai ministrar a unção nele, vai passar o óleo no menino. Pois não. Então, Samek, missionário Samek, diz assim, Samuel, vamos orar. Lá vem aquele pedacinho de gente, já correu para o banquinho e ele colocou a cabeça já na posição de oração, não foi assim? Exato. Então disse, eu e sua mãe vamos orar aqui e você ministre a unção aí. E Deus vai fazer o milagre acontecer, não foi assim? Amém, pastor. E na mesma semana, o quadro foi revertido. Foi revertido. Glória a Deus. Tudo Ele aquilo que através da estava intercessão. saiu. Tudo, através dessa intercessão. E muitas outras experiências tivemos, né? O outro caso Valentina, com Valentina. Com Gabriel também, nosso neto, também estávamos à distância. Isso aí Vamos estar falando da intercessão que ultrapassa as fronteiras, né? Nesse sentido que não há distância para sermos beneficiados por uma intercessão. Porque Deus sempre está. Ele está. Ele está. Aconteceu com Gabriel também, nosso primeiro neto. Então vocês estavam na Argentina. Na Argentina. Agora estávamos na Argentina. Agora não, Samuel agora estava na África do Sul, agora, intercedendo por Valentina agora, né? Agora estávamos intercedendo por Gabriel. Gabriel. Nosso primeiro neto que estava aqui no Brasil. Nós estávamos na África do Sul. E eles estavam aqui no Brasil. Ele no Brasil. Não foi assim, Gabriel? Nós estávamos na África do Sul ou na Argentina? Na África do Sul. Na África verdade. do Sul. É tanto país que nosso pastor, através da orientação divina, nosso pastor presidente nos enviou primeiro para a Argentina, onde o missionário Samek e nossa filha Sameli eram pequenos. Depois nos enviou para a África do Sul, fomos sozinhos. Então foi na África do Sul que oramos pelo problema aqui apresentado que nossa filha Sameli, que é uma bênção, com o nosso genro Tiago, presbítero Tiago ali em Toritama, passou para nós a situação e lá na África do Sul nós oramos. Não foi assim, Edvan? E fizemos a oração para que o milagre acontecesse. E o milagre aconteceu. Foi tão forte, pastor Jefferson, o milagre, que no dia que Gabriel nasceu, nós acompanhamos desde lá. Estávamos na semana do jejum que fazíamos sempre ali na África do Sul. Colocamos ali a tela e foi transmitido. Foi uma festa. Diga, aqui está o resultado das nossas orações. O milagre está aqui, Gabriel. E de Valentina não foi diferente, não foi assim? Exato. Samek, nosso filho e nossa nora, ligou falando a respeito de uma dificuldade, não foi assim? E nós demos um conselho. Você se lembra qual foi o conselho? Que eu falei para ele, tinha ido ao médico e eu disse algo. Deu um diagnóstico e procurasse um outro diagnóstico com outro médico. E queríamos orar. E intercedemos, pedindo a misericórdia de Deus e também o quadro foi revertido. De onde eles estavam, pastor Jefferson? Eles saíram de lá preocupados e nós lá na África do Sul. 5 horas de diferença, noite e aqui dia. Ele vai para outra clínica, para outro médico. E quando chega lá, o médico faz o mesmo exame. E o resultado? Positivo. Não tem nada. Tinha dado aqui que tinha. Quando sai dali, que chega em outra clínica, o médico fez o mesmo exame e a resposta do médico foi, está perfeita, a menina está perfeita. E aí está a Valentina, perfeita para a glória de Deus e a nossa felicidade. Que bênção, né? Deus fez e faz. O milagre acontece depois da intercessão. Acontece depois da intercessão, pastor. Nós, na África, mesmo na África, tivemos uma experiência com a irmã Lourdes, que fomos chamados a orar pela filha dela, o nome bem, Anaya. E não podia, pastor, ninguém podia entrar na sala. Estava na UTI. Estava na UTI. Quando chegamos lá, estava aquela criança recém-nascido, RN, recém-nascido, com tudo que é aparelho sobre o corpo, na esperança de sobrevivência. Ela nos leva, juntamente com o esposo, irmão Gomes, e nós oramos daqui. Não podia entrar. A parede aqui, o vidro, não deixou, ninguém permitiu que entrasse. Mas é o nosso pastor, não pode. A criança está numa situação, oramos desde aqui, não foi assim? Lá está a Naya, crescida na igreja, servindo e adorando o nome do Senhor. Não é assim? Eu fiquei curioso, pastor, o senhor falou sobre a semana de jejum que o senhor tinha na África,
eu fiquei curioso em saber assim como é que funcionava e as respostas que vieram assim desse período que o senhor teve essa semana de jejum, os milagres que foram acontecendo. Pastor Jefferson, foi um trabalho que nós seguimos. Os pastores que por lá tiveram, pastor João Marco, que nós tivemos, né, assumimos a igreja depois, o pastor João Marco principalmente, ele tinha cada período, não me lembro, Divane, se você se lembra? Nós realizávamos a cada 3 meses. A cada 3 meses, uma semana, né, assim, depois passamos para 2 meses. A diferença é pouca, mas não é tão relevante no tocante à necessidade. Mas começávamos na segunda-feira e concluíamos na sexta-feira. Pastor, era de manhã até toda noite tinha um culto, que era a entrega do jejum. Criança, adolescente, jovem, irmãos e irmãs. As mamanas, as irmãs, e os babas, os pais. Quer dizer, que começava pela manhã e só entregava à noite. Às 21 horas terminava o culto, entregou o jejum. Na segunda, terça, quarta, quinta. Quando era na sexta-feira, nós fazíamos um culto de gratidão, não era assim, Edvânia? E aí tinha oportunidade, a mensagem alguém pregava só na sexta-feira, que os outros dias até a quinta era rosto no chão, louvando, oração. E Deus começou a fazer milagres. Porque sempre era uma intercessão de livramentos, pastor, pedindo livramentos. Não. E sempre que terminávamos essas intercessões, acontecia algo no país, nas famílias, e eles estavam o quê? Fortalecidos. Sempre acontecia assim. E assim, pastor, quando intercediam, você chegava assim a interceder por alguém, ou por alguma nação, ou por algum missionário, pelo filho mesmo, vocês sentiam assim alguma conexão espiritual no momento da oração, algum direcionamento de Deus, algo que forte, que impulsionava, ou era só por questão de orar por alguém mesmo da rotina? Não, sentíamos, pastor Jefferson, de uma maneira bem compreensível a presença divina, a ponto de que não só ficávamos ali, mas íamos além fronteiras. Os países vizinhos, como minha esposa falou, irmã Edvânia falou aqui, o cuidado, porque muitas questões de racismo, que é um problema sério, ameaçava o povo em todo sentido, né? Então nós tínhamos a obrigação, primeiro, pastor Jefferson, pelo fato de que na igreja nós estamos orando com mais ou menos 11 nações. Nós temos moçambicano, angolano, sul-africano, nós temos congolês, nós temos gente de tudo quanto é país do mundo estão ali, bem representados. Então, as necessidades locais, as necessidades do país dele, e sim, indiscutivelmente, orando por cada missionário e, por incrível que lhe pareça, orando pelo Brasil e pela nossa igreja aqui no Brasil, que é a mantenedora do trabalho missionário. Sem nenhuma restrição, não era assim, Edvânia? Inclusive, em uma das ocasiões dessas intercessões, apresentamos a cidade de Toritama, pastor, porque em conversa com os irmãos lá, com o irmão Edilson, a irmã Elaine, e oramos por chuva. Sim. Foi um período de muita seca, e ali aquele rio estava seco, muito tempo sem chover, e oramos, e depois agradecemos ali na igreja na África, e os irmãos muito se alegraram, porque vimos um resultado. Jesus mandou chuva. Jesus mandou chuva. Mandou chuva. Glória a Deus. Costumamos passar, quando vamos ali em Toritama, eu passo e digo sempre a ela, olha o rio que nós orávamos. O rio que orávamos. Orávamos por ele. Irmão Edilson sempre dizia, irmão Edilson Tavares, o pai da nossa nora, sempre dizia, pastor, ore para que Deus mande chuva. E a nossa preocupação era uma preocupação terrível. A gente orava, de vez em quando ligava, e o nível do rio já subiu, porque estávamos orando. Isso me fez lembrar quando eu fui, o pastor me enviou para o sertão, lá em Cabrobó, e eu perguntei aos irmãos, aqui chove muito? E o irmão disse assim, pastor, a nuvem vem, quando vê a placa, Cabrobó, ela atravessa o São Francisco e cai na Bahia. Ai, meu Deus. E nós fizemos uma campanha de oração, né, intercessão, e Deus mandou muita chuva, a barragem de Terra Nova fazia muitos anos que não transbordava, aí então ela transbordou, aí emendou com o rio São Francisco. Olha que bem. Aí os irmãos disseram, pastor, o senhor precisa ir lá ver na barragem os peixes. Glória a Deus. Pegaram a subida do rio e estão querendo subir a barragem. Aí eu fui para lá e quando eu vi os irmãos lá, os peixes subindo a barragem, querendo subir, a coisa mais linda, porque
juntou, né, o Riacho Grande, que fazia muitos anos que não chovia, que não enchia, e naquele período que a igreja bombardeou os céus através da oração, Jesus mandou chuva. É isso, pastor. Deus faz. Deus faz, né? E aí está um incentivo aí para você, né, que está nos ouvindo, a importância de interceder. Eu sei que às vezes nós temos lá o dever de orar por todos os homens e por todas as pessoas, mas existe assim um momento específico que Deus parece que coloca o nome de alguém na nossa mente. Na proporção que você vai orando, você vai sentindo o desejo de orar por alguém. Então esse é o momento de você cair de joelho, porque Deus quer fazer através de nós, ou conosco, né? Exatamente. Eu acho bonita aquela expressão que nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. É isso, né, pastor? Assim, enquanto o senhor e a senhora orava mesmo sem notícia, assim, havia uma convicção de que Deus já estava agindo, porque às vezes a gente está orando e parece que a demora, assim, mas tem aquela certeza, aquela convicção de que, embora esteja demorando a resposta, mas sabe que Deus está ouvindo e que vai mandar a resposta. Já vivenciaram um fato desse no período da experiência de interceder? Sim, pastor. Porque quando nós oramos, intercedemos por alguém, por algo, nós cremos, sempre cremos que Deus está ouvindo, independente da gente não ver. Há uma solução no momento, mas precisamos crer que Ele está ouvindo e vai chegar. Amém. Vai chegar uma resposta. E o conselho que a gente costuma dar com a fé que temos é assim: Ele vai fazer. Alguém diz, Ele vai fazer, pastor? Já está feito. Amém. Se você crê, mantenha essa fé, porque já está feito. Então temos tido essa conexão, essa ligação com os céus, e Deus, de imediato, Ele faz a gente sentir. Tivemos experiência na África, por exemplo, como na Argentina, mas na África, e uma vez de madrugada, 3 da manhã, eu estou deitado. E ela estava na sala da casa lá, casa pastoral, preparando o estudo, porque eu havia escalado ela para a reunião com a mocidade na manhã, a consagração. E eu estou ali, deitado, orando a Deus, deitado, orando a Deus, já 3 da manhã, eu escutei uma voz. A voz que eu escutei, eu entendi que era ela, não foi assim? Então, eu aqui do quarto, nós temos o nosso codinome, né? Codinome, o nome de guerra, Velho e Véia. Desde que começamos o namoro até hoje namoramos. É velho e véia. E entre os amigos nós somos conhecidos assim, né? É verdade. Os pastores, quando falam com a gente, velho, e como vai? Eu digo, vou novo. E até agora não ficaram velho. Não ficaram velho, não. Vamos na condição formal levando. Então, O senhor é bondadoso, pastor. Deus é bom. Eu vou dizer, como diz os irmãos em Cupira, Deus ama nós. Ama Já estamos, ama nós. E aí eu ouvi a voz, não foi? Uma voz que me falou, que cantou. Você se lembra qual foi a... Não temas contigo. Eu estou deitado, pastor. Deus fala, pastor Jefferson. Meu irmão, Deus fala. Glória a Deus. Talvez você esteja perguntando, mas é que é tão complicado, pastor. Descomplique. Mas descomplique e tenha fé. Deus fala. Observe bem o que eu tenho a dizer-vos. Eu estava deitado, frio, 3 da manhã. Ela estava na sala preparando estudo. E eu escuto uma voz lírica, harmônica, ao meu ouvido cantando. Não. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aquela voz bem forte ao meu ouvido, pastor. Amém. Cantando, não temas contigo, eu sempre estarei. Eu não posso imitar, mas cantando é, não temas contigo, eu sempre estarei. Quando eu ouvi a voz, eu abri os olhos e gritei, Vé. Ela disse, o que foi? Você está onde? Estou aqui na sala. Você veio aqui agora?
Não, vim não. Eu estou aqui preparando o estudo. Fiquei calado. Fechei os olhos. Outra vez, a mesma voz. Glória a Deus. Não temas, contigo eu sempre estarei. Quando chegou, sempre estarei, aí eu me lembrei, me dei conta melhor de quem que estava falando comigo. Glória a Deus. Deitado eu estava, levantei a mão, eu senti a mão de Deus pegar a minha mão. Glória a Deus. Porque não é nós que pegamos a mão dele, é a mão dele que pega. Glória a Jesus. Senti a mão de Deus pegar a minha mão e aí eu digo, Deus falou comigo agora. Nunca esqueci. Glória a Deus. Madrugada, fria, distante. Nós estamos falando de uma distância enorme. Do outro lado do oceano, sai de São Paulo para a África do Sul, são praticamente 12 horas de voo direto. Estamos lá. Parece até que está esquecido, não está esquecido nem esquecida, porque tem uma coisa, o seu nome, meu irmão, minha irmã, está escrito na palma da mão de Deus. Quando for necessário, no tempo certo, ele vai chegar de novo para você para dizer, não temas contigo, eu sempre estarei. E aqui estamos nós. Glória a Deus. A intercessão vale, pastor Jefferson. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Pastor, parece que eu vi alguém do outro lado dizer glória a Deus. Né? Que bênção. Meus irmãos, nós estamos aqui ainda e tem muita coisa pela frente, mas a gente vai a um breve intervalo e voltamos em instante. Não sai daí, dá tempo de tomar água e voltar rapidinho. Glória a Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Você que chegou agora, nós estamos conversando com o pastor Roberval e a sua esposa, a irmã Edivânia. Ambos trabalharam ali na missão em Argentina, África do Sul. Já estiveram aqui conosco em Recife, coordenando áreas e hoje estão operando com o pastor ali na cidade de Cupira. Estamos falando sobre a intercessão atravessa as fronteiras. Irmã Edivânia, pastor Roberval, qual foi a maior dificuldade assim, em manter a fé, sabendo que o milagre não estava diante dos seus olhos? Por Pastor, favor, acho que a maior dificuldade de manter a fé é ver uma incerteza crescer em meio da situação. Porque por mais que a gente creia, que a gente sabe que Deus está nos ouvindo, mas quando chega uma certa situação, acho que cresce uma incerteza, um temor, um medo. E essa incerteza, ela impossibilita-nos de vermos quem faz o milagre. Impossibilita isso. Eu acho que a incerteza, o medo nesse momento da situação difícil, acho que é a maior dificuldade de manter a fé. Embora já tendo várias experiências, mas parece que tem algumas que desafiam, né? Exato, pastor. Toda a nossa experiência e todas as nossas convicções e certeza de que Deus ele faz, mas há momento que realmente parece as bases tremem. As bases tremem, parece que as ondas ficam mais altas do que todas as vezes. Né? Acho que a multiforme maneira do poder de Deus de agir precisa de uma também situação diferente. Deus permite, a gente sabe, né, que Deus permite situações diferentes para amadurecer a gente no conhecimento dele, né? É verdade. Isso é o objetivo, né? Eu me lembro de uma situação na Argentina. Nós cooperamos na cidade, a primeira foi Mendoza, trabalho onde o pastor Ailton Júnior e a irmã Cristiane foram os primeiros missionários e que ali começaram o trabalho. Na sequência estivemos ali. Eu me lembro de uma situação que eu fui ao banco e quando chegamos lá, a questão da moeda no Brasil não estava bem, a Argentina estava melhor, o dólar bem alto. Então, tive algumas dificuldades, o valor desceu muito e na preocupação, voltando, não tínhamos carro ainda. Nós, depois de um tempo, nosso presidente, pastor Ailton, nos ajudou, como sempre faz, e compramos o carro. Mas naquele então não tínhamos carro. E eu voltava no ônibus preocupado. Mas eu estava tão preocupado, né? Eu costumo dizer isso lá em casa de conversa, que o meu rosto, como diz em espanhol, demacrado, triste. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, né? Ao contrário disso, já sabe, né? Eu estava nessa situação. Tão assim
que ninguém sentou-se ao meu lado, no ônibus. Eu não me lembro bem o nome da empresa, não é, que está ali, Andes. Aquela empresa ali. Então, eu me sentei, ninguém sentou-se ao meu lado. Eu creio que ninguém quis sentar-se ao meu lado. E eu estou aí olhando pela janela, olhando para aquela cidade que é muito bonita, enfim, e voltando para casa, eu falei, a mente funciona. E de imediato eu ouvi a voz de Deus. Aí foi sério, porque aí eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, neste país já tem quem cuide da economia. Aí, meu Deus do céu, para que eu falei? Mas no lapso de tempo de Deus, que eu não vou dizer os segundos, porque Deus é eterno, Deus é Deus. A mesma voz divina, isso dentro do ônibus, fala para mim assim, cuide dos meus, que eu cuidarei dos seus. Fiquei feliz, se alguém quiser sentar, podia sentar, que o rosto estava mais tranquilo e calmo. Cheguei em casa, conversamos, eu, minha esposa, os nossos filhos, que eram pequenos, tanto o missionário Samek como o Sameli, eram pequenos, conversamos ali, e dali para frente passamos a trabalhar e atuar como? Cuidando do povo dele, porque do meu, ele disse, eu cuido. O senhor saiu como anda, né? Quando o sacerdote ali estendeu a bênção sobre ela, né? E diz o texto que ela saiu e o seu semblante não era mais triste. Não era mais triste. Diz que ela ouviu a voz de Deus, né? Porque eu fui até então, até o próprio momento da oração, Eli a teve como uma mulher que estava embriagada. Mas depois que ela revela, depois de toda aquela situação, porque Deus falou o coração, o sacerdote veio e abençoa, a mulher voltou feliz, cantando alegre. O salmista Davi diz, e pôs um novo cântico na minha boca. Isso é muito importante. Deus ainda coloca cântico, né, irmã? Coloca. Na boca do crente, né? Cântico novo, né? Cântico novo, eu creio, pastor. Que bênção, né? Mas, pastor, assim, quando e como veio assim a notícia de que a oração tinha sido respondida, como foi a reação, hein? A oração respondida, pastor, a gente costuma dizer, né, Edivânia, a gente vê o quadro revertido. Aquilo que é catastrófico, aquilo que ameaça, aquilo que entristece, a resposta que a gente crê das orações é que o quadro mudou. De repente de Deus, tempo divino, aquilo que parecia que não tinha jeito, que não era mais, era terminal, ali chegou e ali fica. Não passa mais daquilo ali, foi a intercessão. Por essa razão, a minha querida esposa, eu dou a ela o microfone para que ela fale nesse instante, porque a mim não foi dado o direito de ver. Ela sim, viu, acompanhou do começo até o fim e viu que Deus fez na minha vida, nossa vida, obviamente. Isso, assim, o senhor passou por um momento difícil ali em África do Sul. África do Sul. Nós tivemos no batismo em Nampula, acompanhando nosso pastor presidente, obviamente. Fomos com ele. Naquela noite, na residência do missionário Gilo, né? Era como 3 da manhã, eu senti na altura da lombar uma picada. E me levantei de imediato, não foi assim, Vânia? Me levantei e disse, Vé, alguma coisa me picou. Quando eu levantei aqui o pijama para que ela visse, viu que a parte estava irritada, vermelha, e o meio, aquela pontinha, como que de algo inflamado. E eu, de imediato, disse a ela, ore por mim agora. E ela veio, não duvidou, veio onde estava, botou as 2 mãos na minha cabeça e fez a oração repreendendo o mal. De imediato eu senti frio, não foi assim? E logo em seguida, calor, pronto, passou. Era 3h30 da manhã, nós tínhamos um batismo para realizar. O pastor nos escalou para isso, para ajudar o missionário Gila, pastor Gila, naquele então. Tínhamos um batismo, saímos dali, tranquilos, se vestimos, tudo bem. Chegamos lá no batismo, pastor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Está diferente? Eu digo, talvez seja a diferença do clima, que o clima, o calor em Nampula é outra coisa, é um Brasil com outro nome. E África do Sul, nós estamos falando de 12 graus, 10 graus, frio. Mas eu estou bem, pastor. Eu disse a ele, um inseto, alguma coisa me picou, não sabíamos o que. Mas o senhor está bem? Estou bem. Fizemos o batismo, Santa Sé, tudo.
voltamos para o lugar onde estávamos com o nosso pastor no hotel, e na hora do almoço foi ali que eu não me senti bem, e dali eu me lembro que eu disse, eu não estou me sentindo bem. Eu fui ao banho, mas eu não me lembro que eu fui ao banho. Eu não me vejo caminhando para lá. Eu sei que eu ao disse banheiro, pastor. Ao banheiro. Banheiro. Só lembra que eu disse, eu vou ao banho. Ao banho. A casa de banheiro. Aí me levantei para isso, somente aí. E daí dali para frente, irmã Edivânia, que tem toda a história. Pastor, nesse momento, passamos de intercessores para ser alcançado pela intercessão. Pois não. O valor, viu? Intercessor, agora somos alcançados nós pela intercessão. Pela intercessão. Isso foi há 6 anos atrás, 2019, com isso acontecido em junho, dia 16 de junho. E vimos no dia 21 de junho, de 16 ao 21, nós vimos uma resposta, o quadro ser revertido através do pedido da oração que foi feito aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Estávamos a quase 10 mil quilômetros de Recife a Nampula. E em 1 hora em que foi lançada uma nota de intercessão, quando o nosso pastor quadro, apresentou o quadro e fez essa intercessão. A intercessão, em 1 hora que foi lançado essa nota de intercessão, com 1 hora, Deus reverteu o quadro. Então, não existe fronteiras, não existe distância para a intercessão feita a Deus. Oi, irmã Edivânia, assim, e esse processo aqui, porque o pastor Beval disse que ele só lembra que disse que ia à casa do banho, né? Exato. Só até aí. E não me lembra mais. E o que foi que aconteceu nesse período? Ele desmaiou? Desmaiou, pastor. O processo, né? O processo até chegar à vitória. Fica à vontade. Quando ele disse, quando ele falou que ia ao banheiro, ele falou bem baixinho assim, estávamos sentados de frente, e ele falou, eu não estou me sentindo bem, eu vou ao banheiro. E se levantou da mesa e saiu, foi, e eu percebi que estava demorando. Havia demorado, estava demorando, e quando eu já estava inquieta eu não lembro quantos minutos foram, eu só sei que achei que estava demorando, o garçom veio e disse, olha, o moço que estava com vocês na mesa, ele está desmaiado no banheiro, ele está caído no banheiro. E aí foi quando o pastor Gila, o evangelista Adalto, se levantaram da mesa e foram ao banheiro. E o pastor como morto. Demorou vir a ambulância, porque demorou a chegar a ambulância, quando chegou a ambulância, a maca não subia pelo elevador. E nós estávamos no último andar do hotel, no último, na cobertura. Exato. Onde é o restaurante, né? Exato. Não, a maca não subia e ele desacordado. Isso foi de domingo, 16 de junho, até o dia 21. Ficou desacordado. Desacordado. Quando ele despertou assim, em um intervalo, mas não despertou totalmente. Ele despertou, mas não conseguia manter-se desperto. Isso foi na quarta-feira. Passou a quinta, recebeu alta, porque ao despertar um pouco, e como estava na UTI, já estava ouvindo alguma coisa. Isso no hospital lá em Nampula, em Moçambique. Entre tantos, o melhor recurso que foi possível, que nem água mineral como remédio tinha. E eu quero enfatizar, pastor, que a intercessão, né, que foi realizada, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, porque essa nota alcançou muito lugar. Muitos lugares foi alcançada a nota e recebíamos chamada, mas nesse momento foi quando o médico falou assim, não vai dar mais tempo, porque se precisava fazer um exame que lá não podia ser feito. E era na cabeça, uma ressonância, e não poderia ser feito lá, porque estava quebrado o aparelho. Então, houve alguns recursos médicos, houve para o medicamento,
não tinha, mas a igreja aqui no Brasil, o nosso pastor presidente, toda a assistência, toda a medicação necessária foi comprada em outros lugares e enviado para nós. É porque lá não tinha recursos. Não tinha recursos. Levando em conta, né, Divânia, que se dependesse do nosso pastor presidente, que é um pai. O pastor Ailton não é só pastor, ele é pastor. Ele é pastor e é pai. Isso indiscutivelmente. Se dependesse dele, ele teria nos trazido para cá, mas não pode, porque a questão da saúde, né? Não podia vir, né? Não pode, o país não pode liberar uma pessoa com enfermidade, não pode. Até descobrir o que é, porque é, para que é, e ter então, a solução. Esse período só ficou em Moçambique, em Nampula. Nampula. Eles ficaram ali, eu fiquei totalmente apagado. Quando a irmã Divânia falou de que eu abri os olhos, foi na enfermaria, na UTI que eu estava. Tinha mais gente na mesma sala. E do meu lado tem uma pessoa. Eu olhei para aquela pessoa e disse, quem é você? Ela disse, eu sou a enfermeira, estou cuidando do senhor. Cuidando para quê? Onde está minha esposa? Não era que, retire-se, está de perto de mim. Eu não tinha a mínima ideia onde é que eu estava. De repente eu abro os olhos, em plena luz do dia, tem uma mulher do meu lado. Retire-se e chame a minha esposa. Essa foi minha palavra. Depois daí, também, aí ela continua. Então a intercessão, pastor, tem esse valor. E eu sempre digo, o intercessor, ele não é um super. Ele também vai precisar de uma intercessão. Chega um momento em que o intercessor precisa ser alcançado por uma intercessão. Porque a gente sozinho não consegue, né? Não, e eu senti isso, pastor. Senti esse apoio, né? Quando eu falei que de uma situação, a incerteza chega, cresce no momento de uma situação difícil, é justamente quando Deus levanta um intercessor, é porque aquele que está sendo, por o qual está sendo intercedido, não está com forças necessárias, eu diria assim. Porque assim, o senhor ficou em Nampula quanto tempo? De domingo até o sábado à noite, pastor. Sim, uma semana. Uma semana. Uma semana ali. Lá. E de lá, aí quando o senhor... Para outro hospital. O senhor já saiu de lá andando, Não. curado? Não. Não. O senhor perguntou a mim? Pois é, eu não sei. Não sabe. Não sabe, ele não sabe. Eu não tenho a mínima ideia. Aí, então, Saímos em uma maca. Saiu em maca? Em uma maca, uma aeronave especial, porque tinha que ir na maca, tinha que se pagar um médico, porque tinha que ir acompanhado e sendo medicado. De Nampula para Maputo. Para Maputo para fazer o exame. Para lá fazer, porque aqui em Nampula não tem absolutamente não nada. Tinha condições. Como eu disse a princípio, um copo com água para remédio não tinha. Então nós fomos levados de Nampula para Maputo, a capital, no avião, na parte posterior, subimos ali. Aí tudo isso eu me lembro muito bem, a maca, ficamos ali atrás, tudo. Depois foi aplicado, acredito que um soro, né, que eu dormi. Já estava bem lúcido do tocante aquilo ali, daquela situação, envenenamento por aquele inseto, que logo depois foi descoberto qual era, mas apagado até chegar em Maputo. Interessante que lá em Nampula, quem via a minha esposa não via a esposa via a doutora Edivânia. Ela entrava e saía no hospital ali sem nenhuma barreira, né? Aí fomos para Maputo, não é assim? Resumindo, pastor, passamos quase um mês. Um mês. Um mês em Maputo. Do dia... Quase um mês. Que aconteceu até sair. Aí, já em Maputo, sim, já começamos a andar, né? Começou a caminhar. Tem que caminhar porque fiquei mal. Isso aí me lembro. Tinha que usar uma muleta para poder... Lá é uma bengala para me apoiar. Então, o pastor Gila, ficamos na casa do pastor Bento Pacho, que é na Matola, já no começo de Maputo, lá muito bem atendido, né? O pastor é gente muito fina, muito amigo do nosso pastor presidente, e passou tudo certo. Ficamos lá na casa dele, o pastor Gila deu todo, irmã velha, todo total e apoio em todo sentido, cobertura total. Ficamos ali. Então foi nesse dia que lá em Moçambique, em Maputo, né? Quando o médico, ele falou algo que não... No dia da intercessão, que foi lançada aquela nota, pela manhã, no dia 21 de junho,
o médico disse que não iria dar mais tempo para ele ser transferido para Nampula, Não dava mais. para Maputo. E ali foi quando eu não senti chão. Quer dizer que não ia dar mais tempo, ele ia partir. Ele ia partir. Para os médicos não ia dar mais Não ia tempo. dar Para mais o tempo. médico, terminava ali. É como se fosse, deixa ele aí, porque não vai perder tempo. Não, que Tem vai dar. Exato. E às vezes as pessoas dizem assim, é porque o médico... Não é porque o médico, é porque o limite dele chegou ali. O limite chegou. O que eles têm, o recurso que têm, ele só pode dizer isso, ou fica ou vai. E ele disse, isso aqui não tem mais como sair daqui para Maputo. Eles não calcularam se era de carro, se era em avião, mas ele foi bem enfático em dizer que não tinha mais condição. Não tinha mais condições. Foi assim? Aí foi nesse Exato. período que foi Foi o quando pastor exatamente levantou a oração. a oração. Que aqui era mais ou menos 9 horas. Já 9 da noite, às Da 21. noite. Porque quando o médico me deu essa notícia, que não haveria mais tempo, não daria mais tempo, era praticamente umas 7h30 Aqui, lá. 7h30 lá, já. Que aqui era de madrugada. Lá é 5 horas 5 horas, né? na frente. Aqui era de madrugada. Então, quando a notícia chegou para aqui, que foi realizada essa intercessão, foi às 9 horas. Quando saiu essa nota de intercessão, com 1 hora depois, nós vimos um milagre. O milagre Foi acontece. quando ele despertou. Estamos falando de um missionário ativo trabalhando, missionários trabalhando. Batizamos mais de 50 pessoas em Nampula, que aprendemos a falar o idioma deles, tudo, sem nenhum problema. Depois acontece a situação. No momento em que a medicina não dá recurso para mais vida, a intercessão começa aqui mais forte. Glória a Deus. Nosso pastor faz aqui. Então, eu me lembro muito bem que naquele momento eu abri os olhos, E pediu comida. pedi comida. É sempre assim, Jesus cura e eu quero comer, não é assim? Estou com fome, que é o processo. Glória a Deus. Eu peguei o telefone, não foi assim? E liguei para quem? Para o nosso querido e honrado pastor Ailton Júnior. Falei com ele de imediato. Quando eu liguei para ele, pastor Roberval, disse, de Oliveira, seu servo. Pastor Roberval disse, de Oliveira, seu servo. Que hora era aqui? 21. Foi na hora que o nosso pastor, com lágrimas, que ele, como eu disse, pastor, é um pastor pai, orando com todo o Senhor que é conhecido aqui, nós recebemos, como a irmã Edivânia falou, mensagem do mundo, pastor Jefferson. A Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco tem essa ligação com o mundo. Gente de língua francesa, inglês, hebraico, gente ligando, mandando mensagem e dizendo assim, pastor, nós estamos orando pelo Senhor, de tudo quanto é lugar do mundo. Glória a Deus. Então, quando eu liguei o pastor Júnior, pastor Alberto de Oliveira, seu servo, por 2 vezes, confirmando que era eu que estava falando. Dali para frente, aí me ria, aqui estou. Louvado seja Deus, né? E a gente vê que esse testemunho, né? Ele impactou, assim, outras pessoas, né? Porque um testemunho verdade, como professor. esse, ainda me lembro também, todos nós estávamos envolvidos na batalha da oração, e essa resposta, ela traz para nós, assim, um ânimo em saber que vale a pena interceder ao nosso Deus, falar com o nosso Deus, porque Ele está atento ao nosso clamor, né? Amém. Não é à toa que o salmista disse, Ele se inclinou para mim E e ouviu o meu clamor, né? Mas, pastor Roberval, irmã Edivânia, nós estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa, né? E que mensagem, assim, em pouco tempo, né? Que mensagem o senhor, a senhora pode deixar para aqueles que estão distantes, nos ouvindo, ou aqueles também que estão perto, nos ouvindo, né? Sobre a importância da intercessão. Pastor Jefferson, intercessão é uma das práticas poderosas da vida cristã. Mas vai além de simplesmente orar por alguém, significa se colocar entre Deus e aquela situação, entre Deus e a pessoa. Esse é o intercessor. O intercessor é um mediador. É uma pessoa que vai mediar frente à crise ou às crises que aquela pessoa está vivendo. Interessante que a palavra mediador em inglês
é peacemaker, aquele que produz paz, aquele que produz alegria, certeza. Então, a intercessão ela tem uma função altíssima na nossa vida. E o nosso conselho, pastor Jefferson, para todos os nossos irmãos que nos escutam, é que não perda esse ânimo em ser intercessor. Interceder por quem quer que seja, aonde quer que se encontre, não é assim, Edivânia? Porque o benefício que nós temos é através da intercessão, indiscutivelmente, pastor. Então, interceder é se colocar com Deus, entre Deus e a pessoa que está precisando. Quem quer que seja, aonde quer que se encontre, a situação favorável ou não, é nosso dever fazer isso. E fazendo, nós encontramos em quê? A bênção de Deus. Em todo sentido. Então, meu irmão, minha irmã, interceda. Manhã, tarde, noite, madrugada, até porque você é fruto da intercessão também. Amém. Assim, irmã? Amém, pastor. Eu quero dizer aos intercessores nesse momento que não desista de interceder. Continue intercedendo, mesmo que a situação seja muito difícil para você. Porque o Deus que faz o milagre, aquele que responde à intercessão, Ele está. Ele não esteve, Ele está. E Ele vai alcançar você através da intercessão. E lembre-se que você está aí porque alguém intercedeu um dia por você. Você não é só um intercessor, alguém intercedeu por você e também você foi alcançado pela intercessão. Então, lembre-se, não existe barreira, não existe fronteiras para o nosso Deus. E continue intercedendo, mesmo que alguém esteja bem distante, como nós estávamos, e vocês intercederam por nós, e fomos alcançados pela vossa intercessão. Continue. Quando estiver naquele momento de lavar um prato, lavar uma roupa, digo como mulher, né? Estiver nos seus afazeres e sentir a necessidade, alguém vir ao seu coração, à sua mente, deixe tudo. Nesse momento, interceda por essa pessoa, porque algo está acontecendo para acontecer e o Espírito Santo, ele levanta intercessores e você é um intercessor. Então, não desista de interceder, ainda que você não veja o milagre de uma resposta da sua intercessão. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor, chegamos ao final do programa, né? Para o final do programa, resta apenas alguns minutos e vamos pedir aí a nossa irmã Edivânia, né? O senhor orou na abertura do programa. Irmã Edivânia, aproveite aí para interceder, agradecendo a Deus pelo programa e orando também por aqueles que estão precisando de um milagre, aqueles que estão fazendo seus pedidos nas redes sociais, para que Deus conceda o milagre na vida dos nossos irmãos. Amém, pastor. Pai eterno e soberano, Aleluia. em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade de aqui estarmos. E queremos te pedir, Senhor, como intercessores, Socorre nossos irmãos. por essa vida que neste momento, nesse instante, tem uma necessidade, aquele que está no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, numa situação que a sua fé está sendo abalada. E neste momento nós estamos aqui intercedendo por ele. Alcança. A vitória. Eu não sei que fronteira, que dificuldade, Senhor, essa pessoa está enfrentando. Que problema, não sei se na medicina, eu não sei se familiar, eu não sei qual é o limite que está travando, Senhor, a vitória dessa pessoa. Mas sabemos que Tu alcança, que Tu ultrapassa todos esses limites. E nós queremos Te pedir por estas vidas que nesse momento estão precisando, necessitando de um socorro da Tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agradecemos a presença do pastor Roberval, da irmã Edivânia. Deus abençoe. Creio que você também tem sido impactado com esse testemunho e saber que Deus está atento às nossas orações. Esperamos você no próximo programa, às 5h30 da tarde, no próximo sábado. E no domingo, pela manhã, também tem uma reprise desse programa. Não perca a oportunidade de compartilhar com outras pessoas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e sempre. Amém.